Fala, meus lindos! Como vocês estão? Começamos mais um Alavancar. Estamos aqui com... Lucas. Prazer, Lucas. Obrigado por ter vindo. Interior do Espírito Santo. O cara veio longe, hein? Veio longe só para ter uma consultoria. Só não, né? Não, só não, para ter a consultoria, né? Exatamente. Exato. Então, vou te explicar como funciona. Você vai poder perguntar qualquer coisa, eu vou te responder qualquer coisa. Dentro aí dos próximos 40, 45, 50 minutos, você pergunta e eu só respondo. Se você perguntar, Anthony, quanto você ganha? Respondo. Qualquer coisa. Fala aí, meu irmão. O canal é seu agora. Então, vamos lá. Eu tô entrando nesse mundo agora, então eu sou uma pessoa que eu vou começar com perguntas superficiais, porque eu tô começando a estudar mesmo. Legal. Tô entrando na área de consórcio, que eu vi que você faz o uso da carta de consórcio. Mas tá indo vender ou você tá comprando agora? Então, as duas estratégias. Legal. Entendeu? Eu tô começando a vender e também eu já utilizava as cartas de consórcio a meu favor. Boa. Só que até o momento eu só consegui vender a própria carta, ainda não adquiri imóveis com ela. Perfeito, perfeito. Então, eu gostaria de entender primeiro qual que é a sua estratégia para as cartas pessoais. Como que você usa as suas próprias cartas para a tua alavancagem? Legal, legal. Cara, é assim, ó, todo imóvel, imagine que ele fosse um buraquinho que você cava e sai água, ok? Então todo dia você vai lá no poço, depois que você cavoca e sai um pouco de água. Só que o que acontece? Algum tempo depois soma bastante água. Quando você tem, por exemplo, um imóvel que está quitado, você consegue tirar o dinheiro deste imóvel para comprar outro imóvel. Então o que eu aprendi comigo mesmo quando eu estava fazendo isso para clientes? As pessoas vinham, me pediam assim, Anthony, eu preciso levantar um crédito, Anthony, eu preciso levantar um dinheiro para minha empresa, enfim. O que eu ajudava elas? Eu perguntava assim, você tem imóvel? As pessoas tinham. O que eu fazia? Elas iam comprar o próprio imóvel, fazer disso um capital de giro. Perfeito. Com o tempo, o que aconteceu? Eu comecei a parar para pensar quando eu investi em imóveis, que eu poderia fazer a mesma coisa, só que agora eu não precisava do dinheiro por causa da dívida, mas eu poderia comprar outros imóveis com o mesmo dinheiro. Então imagine só, eu tenho lá um imóvel, situação de uso mesmo hoje agora para você ter ideia. Eu tenho um imóvel que eu quitei no ano passado. Foi o primeiro imóvel que eu comprei em 2015, tá? Quitei ano passado. Cara, este imóvel tá quitado. Ele vai render juros, vai vender yield? Vai. Só que eu parei por aí agora. Vamos dizer que eu não tenha mais outra forma de comprar outros imóveis, ok? Parei por aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um home equity para me levantar um recurso agora, certo? Eu estou construindo uma casa que vai estar avaliado mais ou menos em R$1 milhão, então estou sacando desse imóvel 400 mil sem pôr dinheiro, e eu já tenho cartas que eu sempre vou contemplando, comprando algumas cartas para mim, para eu pagar a dívida do home equity. Então como que eu faço muito uso das minhas cartas? Eu não só uso para recomprar um bem no sentido de fazer dívida, como também para quitar uma dívida cara. Então eu levanto dinheiro sempre. Imagine que eu pudesse fazer uma hipoteca por ano em cima de um imóvel, ok? E esse dinheiro que ele me desse para eu comprar outro imóvel. Então, a grosso modo, é como se cada vez que o meu imóvel tivesse um saldo de 100 mil para eu pegar, eu pego esse 100 mil e vou lá e compro outro apartamento. Porque o aluguel deste apartamento paga a prestação desse dinheiro que eu peguei mais emprestado e automaticamente eu consigo ir aumentando o meu patrimônio, porque eu não estou só devendo mais 100 mil, eu estou comprando um patrimônio de 100 que vale 200. Então, imagine toda vez eu fazer isso. Entendi. Então, o mesmo imóvel, eu posso fazer R$1 milhão. O mesmo imóvel de 200, eu posso fazer R$2 milhões. Tudo que eu tenho que fazer é ficar usando essa estratégia de compra ou de quitar a própria dívida. Entendi. E para fazer isso, quando você fala de recompra, você usa um CNPJ, faz um projeto de reforma? Falando de recompra, necessariamente você precisa ter uma transferência. Certo. Certo? Mas, por exemplo, nessa estratégia do home equity, eu não preciso de transferir. Eu só preciso financiar o meu próprio imóvel. E depois você utiliza o consórcio de qual forma? Para quitar a dívida. A dívida do financiamento. Acabou. Perfeito. Acabou, entendeu? Ou seja, peguei o dinheiro, quitei a minha dívida e vou pro próximo imóvel. Entendi.
Sacou? Então, cara, é tão simples a estratégia, porque assim, qualquer uma pessoa que está assistindo agora em casa pensa assim, mas eu preciso ter dinheiro. Às vezes você não precisa ter dinheiro. Vou te dar mais uma. Eu não sei se você sabia, com certeza sim. Você pode comprar imóveis com 5% de entrada. Certo? Certo. Aí as pessoas elas acham que precisa de pelo menos 5%, ter o dinheiro de 5%. Não precisa, porque eles não mandam você fazer uma transferência, eles te mandam um boleto. Hoje em dia no Nubank, por exemplo, você paga o boleto em 12 vezes no cartão de crédito. No crédito. Você não, cara, não precisa do dinheiro. Essa é a sacada. Você precisa só de formular uma estratégia para fazer uma compra imobiliária. Então os imóveis, a vantagem no Brasil é que existem formas de você comprar através de financiamentos. Só que assim, quando você compra um imóvel de mercado, você não tem uma condição muito boa. Agora, quando você compra no leilão, existem condições enormes para você comprar esse imóvel, porque o banco quer que você compre esse imóvel. Entendi. O banco quer, ele não quer ficar com esse imóvel. Ele precisa te vender. Sacou? Essa é a parada. Entendi. Perfeito. Então vamos lá. Onde que você garimpa esses imóveis em leilão? Cara, hoje eu criei um site, né, uma plataforma, que a gente consegue, através de poucos cliques, saber qual que é a melhor opção para nós. Então, por exemplo, a gente pega o site Arremataí, a gente pega lá, a gente fala, ó, eu quero um imóvel em São José dos Campos ou em Jacareí. Ele já me traz todos os imóveis dentro de Jacareí e de São José dos Campos. Esses imóveis eu posso escolher tanto os financiados como os quitados. Assim eu consigo garimpar mais fácil. E aí o que lá eu já consigo fazer? Valor de mercado. Ao invés de eu ficar estudando o valor de mercado, procurando, nessa plataforma ela já faz a pesquisa de forma automática. Certo. Ele leva em consideração então os leilões de várias fontes. Caixa, Banco do Brasil, Santander, estão tudo nesse site tudo aí. seu. Vai sair agora o Santander e a Alfa Leilões. Entendi. Hoje tem quantas fontes lá dentro? Hoje a gente está colocando só a Caixa, mas já tem 32 mil imóveis, só para você ter ideia. A gente deve chegar aí em 60, 70 mil imóveis até o final desse trimestre. Entendi. E essa plataforma ela está disponível para seus alunos, para todo mundo? Cara, é gratuito para todo mundo. Como que a gente acessa? É gratuito. app.arremata.ai é de graça. Só entrar lá. Você vê, não tem dificuldade, velho. Não tem dificuldade. Não tem... Ah, mas Antônio, eu não sei. Cara, lá tem leitor de matrícula. Eu não sei ler matrícula, lá tem leitor de matrícula. Antônio, eu não sei preço de imóvel, lá a gente faz a precificação para você. Antônio, eu não sei o passo a passo, lá a gente te dá o passo a passo, o que você tem que fazer primeiro. Entende? Ou seja, tudo já tem um step by step, entendeu? Não, perfeito. E quando você vai comprar para você mesmo, para você ou para alguma das pessoas que você mentora, quais são os principais pontos que você observa antes de fazer a aquisição? No próprio leilão. Cara, o primeiro ponto é a oportunidade, né? Então eu levo muito em consideração a oportunidade. As pessoas elas ficam muito querendo, porque esse imóvel eu morei, ou... Não, eu levo em consideração a oportunidade. Então, quando eu vejo uma oportunidade que pelo preço de avaliação está muito abaixo, é isso que eu levo em consideração. Por quê? Quanto maior o preço do imóvel, você ganha dinheiro, não é na venda dele. A venda, ela só realiza um lucro que você já fez previamente. Então, está na compra. Então, quanto melhor eu comprar, melhor é. Então, eu avalio o preço da oportunidade. Segundo, se não tem algum tipo de restrição em relação à documentação, em relação a processos e coisa e tal, que o próprio site Arremataí já está fazendo isso para você. Já traz a leitura para você já saber o que você tem que tomar de atenção, o que você não tem que tomar de atenção. Então, tipo, você não necessariamente precisa ter nossa, eu manjo de leilão. Não, você só precisa procurar mesmo. Perfeito. E aí eu vejo também que você utiliza do consórcio depois disso para fazer essa alavancagem, né? Essa recompra ou a quitação. E eu vejo você falando de várias também administradoras de consórcio. Uhum. Quais que você trabalha, quais são as principais para você e por que disso? Cara, eu trabalho hoje com a CNP e com o Santander. A gente está agora nesse mês se tornando sócio de uma administradora de consórcio para que a gente possa até ajudar os nossos alunos. Então, toda vez que eu compro alguma coisa ou me torno sócio,
a ideia sempre é para melhorar para o cliente. Então vou te dar um exemplo. A gente abriu um meio de pagamento, por quê? Para ajudar o meu aluno a tornar mais barato quando ele compra comigo e dar um customer, né? Uma sensação, uma experiência de ele fazer aula de uma forma diferente. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu fiz o Arremataí, a mesma coisa aconteceu. O que eu preciso? Eu precisava dos meus alunos saberem de forma mais fácil o que era oportunidade. Eu não posso só ensinar algo para eles fazerem e depois, na hora que eles forem para o campo de batalha, ser difícil. Por quê? Senão vai tirar você do game. Você não vai conseguir fazer. Porque é complicado você tentar saber de tudo ao mesmo tempo. É igual quando você começa a dirigir. Você tem que olhar para o espelho da esquerda, da direita, olha para cá, ver se está apertando o freio ou não, para você sair. Acaba sendo mais complicado. Agora, quando você já tem lá um step by step, fica muito mais simples de você arrematar. O que você tem que fazer, qual é o próximo passo, como faz, de que jeito você faz, entende? Então, eu fiz o Arremataí por causa disso. Então, a mesma coisa no consórcio. Por exemplo, eu já tive com o VP do Santander, eu não consegui marcar com o presidente da CNP, mas o VP do Santander veio na minha casa, a gente falou sobre a alavancagem patrimonial, que foi um tema que eu trouxe para o mercado de consórcio e a maioria dos administradores de consórcio não aceitavam. E aí elas começaram a entender que não é um negócio ruim, não é um negócio de capital de giro, muito pelo contrário, é uma coisa onde a pessoa está comprando mais imóveis, ela tendenciosamente vai viver mais comprando consórcio, né? E aí foi que eu comecei a ver, pedir, procurar. Só que você sabe, você trabalhar, por exemplo, com um banco, cara, eles não... É a Espanha, por exemplo, no caso de Santander, é a Espanha que vai tomar a decisão. No final do dia, você pode falar com o presidente, você pode falar com quem for. O cara tá limitado ao quê? Ao tanto de decisão que ele pode tomar em relação à Espanha. Então, por isso que eu estou me tornando, e eu vou soltar nos próximos semanas aí, me tornando sócio de uma administradora para mim atuar por dentro. Porque quando meus alunos recompravam algum bem, às vezes eles entravam no impeditivo, por exemplo, de algum tipo de conformidade de capacidade de renda, e o cara tinha capacidade de renda. O cara estava dando uma garantia, mas às vezes gerava algum impeditivo, dava trabalho, enfim, demorava. Então, eu estou entrando agora para que, se a pessoa tiver nome limpo, capacidade de renda, tiver uma boa garantia, acabou. Isso basta pra gente. Entendeu? Eu não quero ficar, não, você precisa e coisa e tal. Então, atualmente eu trabalho com essas duas, estou entrando para trabalhar com a terceira. Meu ponto crucial no consórcio é sempre contemplar o cliente. Então, eu sempre vou trabalhar com uma administradora, o qual eu consigo contemplar o meu cliente. Porque se eu não contemplar o meu cliente, no final do dia, como é que a gente vai fazer estratégia? Só pagando a parcela? Não faz sentido. Então, eu sempre vou trabalhar com uma administradora que traga benefício para o meu cliente. Certo. E aí, a contemplação, que eu vejo que isso é o principal que você costuma avaliar, né, consórcio, pelo que eu te acompanho lá. Exatamente. Quanto que você considera uma boa contemplação? Questão de porcentagem, questão de tempo, as estratégias que você desenha? Cara, eu gosto de avaliar 40%. Por que 40%? Você está pegando 60% de dinheiro emprestado. No custo efetivo de uma operação de consórcio, né? Ou seja, a gente comparar agora financiamento com consórcio, né? Efetivamente, coca com coca, a gente traz um custo efetivo, o cara dando 40% de entrada, a gente traz um custo em torno de 5% a 6% ao ano, dependendo do prazo. Ou seja, um prazo de mais ou menos 150 meses, o cara vai pagar um custo efetivo de 5%, ou seja, ele não tem. No mercado ele não tem, né? Você tem que sempre pensar, Lucas, que assim, a ideia do consórcio é para a gente tentar ganhar da inflação. Quando eu faço o meu cliente ganhar da inflação, e nenhum cliente pensa nisso, na maioria das vezes ele pensa só em ele fazer o dinheiro, eu preciso do dinheiro. Eu preciso comprar um imóvel. Ele está pensando na realização do sonho, emocionalmente falando. Ele não está pensando no poder da inflação. Vou te dar um exemplo. Quando você compra um imóvel financiado a 13% ao ano, o que muitas das vezes acontece? Você só está calculando o custo de 13% ao ano. Só que quando a sua moeda está sendo desvalorizada frente ao dólar, você acumula uma inflação que você não contabiliza. Então imagine só que você recebe R$1.000 por mês para você viver e você tem uma inflação de 13%, seu dinheiro já vale 13% a menos se você não investe. Quando você tem uma inflação ainda em relação à moeda, ou seja, uma deflação do seu real frente ao dólar, você acaba subindo para 30% esse número.
Então, quando eu falo para vocês pegar uma oportunidade que você tenha no mínimo 30%, 40% de ROI, é que assim, eu não saio de casa para fazer menos que 30%. Porque se eu fizer menos que 30%, eu não podia ter saído de casa. Eu já estou perdendo. Se eu não fizer nada e eu não ganhar 30%, eu já estou perdendo. Então, qual é o número para um cliente conseguir uma boa contemplação, um custo efetivo que fica muito bom? 40%, porque 5% de inflação o cara vai ter, ou seja, o cara vai ter 5% de juros, velho. Ele comprou um imóvel, talvez 50% de desconto, e está colocando agora em cima do total, ou seja, do dobro que o imóvel vale, 5% de juros. Qualquer aluguel vai pagar, qualquer yield vai pagar essa locação. Então, automaticamente, pagou essa locação, paga a parcela. Pagou a parcela, o que está acontecendo com o seu patrimônio? Está alavancando. As pessoas falam de alavancagem patrimonial sem saber que o fato de ter uma alavancagem patrimonial consiste em arrumar uma forma de alguém pagar a sua parcela. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer alguém pagar a minha prestação, não é uma alavancagem, é uma dívida por dívida. Então, toda vez que você sair de casa, fizer uma parcela, quem vai pagar? Quem paga? Imagine agora, eu tenho este carro, eu pago 20 mil reais por mês de parcela. Se eu não uso, por exemplo, consórcio, eu tivesse comprado à vista, eu estava pagando essa parcela. Só que quando eu estou comprando no consórcio, inclusive tem um vídeo aqui no canal do YouTube, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui, fala sobre como adquirir o carro de graça. Eu compro no consórcio, pago 12 prestações, vendo na 13ª, pego o valor da entrada que eu dei mais o valor da prestação e compro o próximo carro. Eu não gasto dinheiro. Entendi. Então, automaticamente, é isso que faz o seu patrimônio. Abra as torneiras, fechem os ralos e atrase o padrão de vida em 6 anos. Essa consistência de você gastar menos do que você ganha ou fazer com que outras pessoas paguem sua dívida faz com que você aumente o seu patrimônio. Quer mais um exemplo? Eu estou comprando um Rolex. E faz um ano que eu estou ensaiando para comprar isso, porque eu sou triatleta, né? Então eu uso relógio de esporte, coisa e tal. Não é um relógio barato também, mas eu não teria coragem de comprar um relógio de 150 mil reais, por exemplo. Mas de um tempo pra cá, um ano pra cá, isso tá me incomodando. Enfim, quando você sente falta, você tem aquele sentimento de tipo, cara, eu não quero gastar isso, mas tá me incomodando, significa que você tem que resolver. Porque se não fizesse diferença, eu não tava falando disso, concorda? Concordo. Então tá fazendo diferença pra mim. Só que daí eu fiquei pensando, cara, 150 mil reais num consórcio, num carro, num Rolex, mano, é muito dinheiro, cara. É uma boa grana. 150 mil reais dá pra você comprar para aproximadamente 2 apartamentos em Ribeirão Preto. 2 apartamentos em Ribeirão Preto, que valem 160 mil. Então o que eu fiz agora, né? Eu criei coragem essa semana e eu comecei a movimentação. Na hora que eu cheguei no dinheiro, eu sempre faço quando eu quero comprar alguma coisa, eu faço isso. Eu chego no dinheiro que eu tenho, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, uma aplicação desse dinheiro e vou pedir empréstimo desse dinheiro. Ou seja, eu aplico o dinheiro e peço um empréstimo em relação à garantia desse dinheiro mesmo. Okay. Então eu aplico 100 e recebo 100 de volta, ok? Só que esse 100 eu tenho 2 anos para pagar essa parcela. Ok. Fechado? Então ali eu já segurei a primeira inflação, que é os 13%. A primeira inflação eu já consegui bater, ok? Ok. Como que eu vou fazer agora se pagar esse relógio? Que eu não posso pagar. Eu peguei o dinheiro emprestado, agora o que eu estou fazendo? Eu estou comprando um imóvel no leilão. Este imóvel que eu te falei, por exemplo, de Ribeirão Preto, este imóvel já vale 160. Quando este imóvel estiver na minha mão, eu já vou colocar um home equity e vou pagar uma parcela em cima de 150 mil reais. Perfeito? Perfeita. Só que a parcela que eu vou ter do home equity, por exemplo, não paga, o aluguel não paga ela. Aí eu gero um problema para mim, porque eu vou ter que desbancar todo mês. Não é uma alavancagem boa para mim. Então o que eu vou fazer depois que eu fizer o home equity? Eu vou pegar um consórcio para quitar esse home equity. Lembra que o home equity eu peguei um pouquinho a mais do dinheiro, então eu consigo contemplar uma carta e quitar minha dívida. E eu ficar com uma dívida mais barata. Essa dívida mais barata automaticamente já paga o aluguel se paga. Pronto, eu consegui os 150 mil reais, comprei o relógio, comprei o imóvel e o imóvel está fazendo o traqueamento dessa dívida.
Ou seja, eu aumentei meu patrimônio, por exemplo, de 150 mil para 300 mil, porque eu tenho um relógio e o imóvel, certo? Certo. E eu não estou pagando a parcela. Ou seja, é como se eu tivesse feito o dinheiro virar 2 e quem está pagando outro dinheiro não sou eu. É o que me dá coragem para investir em coisas que são supérfluas. Entendi. Sacou? Então, todas as vezes que você comprar, o exercício mental é quem vai pagar? Porque toda vez que o dinheiro sai do teu bolso, ele tem que ter dia, data e hora para voltar. E ele não pode simplesmente voltar, ele tem que ter dia, data e hora para voltar. E com quantos ele vai voltar? Se ele não voltar com mais de um, por que saiu? É um exercício tão bobo, mas quando você começa a pensar nisso, você vê o quão você gasta às vezes com coisas supérfluas. Claro. Mais um exemplo, eu não consegui voltar, eu fui pra Disney e a gente foi numa categoria boa, só que para voltar eu não consegui voltar, não consegui fazer upgrade e voltei na econômica. Voltei puto, porque imagina, eu tenho 1,84, cara, é muito pequeno, 8 horas de viagem. É horrível. É horrível. Cara, o que eu vou fazer para mim não pagar caro por uma primeira classe, né? Uma first class. Falei com um amigo, falei com outro, achei um cara que faz a gestão das milhas dele. Certo. E aí ele pegou e falou assim, Anthony, quanto tu gasta por mês? Eu falei, uns 100k. Ele falou, por que a gente não coloca todos os seus boletos para pagar no cartão de crédito? Vamos pagar uns juros de 3% mais ou menos. Então você não vai pagar 100, você vai pagar 103 todos os meses. Mas cara, 100 pau, você consegue muita milha. Você vai conseguir, além dessa viagem que você quer fazer de first class de graça, você consegue fazer mais algumas no ano. Ou seja, a mesma coisa. Sim. Só foi a troca de, entende? Então às vezes você em casa que está assistindo tem às vezes alguma coisa que já dá para fazer. Tem uma casa que dá para colocar no home equity, tem um consórcio para você dar um lance, quer comprar um consórcio. As pessoas elas não entendem como fazer isso. E foi daí que a gente fundiu e trouxe a comunidade Alavancados, que inclusive ela se encerrou em 2024. Né? Não existe mais a comunidade Alavancados nova, ou seja, não tem mais turmas para você entrar. A gente está vindo agora com um novo conceito. Em março a gente vai ter uma novidade para todo mundo que queria entrar na comunidade Alavancados e não entrou. Perfeito, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu já recebi essa informação aí lá no Instagram também. Você tocou nesse assunto das milhas, foi assim que eu cheguei no consórcio, inclusive. É mesmo? Eu usei muita milha para alavancar, principalmente no começo. Não tinha dinheiro e tinha cartão de crédito, isso em 2021, 2022, foi uma maravilha para fazer isso. Fazendo dinheiro com cartão e sem juros nenhum. Hoje a gente paga, né, esses 3%. Sim. Quando eu comecei a alavancar com as milhas, não tinha custo. Já utilizei também essa estratégia que você passou aí para iniciar negócio. Peguei o dinheiro que eu tinha em caixa, coloquei como garantia no banco e tirei o mesmo saldo para investir, né, para não precisar tirar todo o capital que eu tinha. Não era muito, eu queria me sentir um pouco mais seguro. Mas deixa eu voltar, Ana, eu fui só com uma dúvida. Quando você falou de contemplação lá nos 40%, você falou de 150 meses em média aí, né, nos grupos que você pega. Uhum. São grupos já em andamento que você trabalha, você utiliza de lance embutido também para facilitar essa contemplação. Me dá uma estratégia mais detalhada. Você quer aprender a técnica de como contemplar qualquer consórcio? Quero. Então vamos lá. Você vai pegar os últimos 6 meses de assembleia de qualquer grupo, ou seja, precisa necessariamente o grupo ter no mínimo 6 meses. Ok. Você vai anotar assim, ó, maior e menor. Então você vai pegar, por exemplo, janeiro, maior e menor. Você vai pegar em dezembro, maior e menor. E assim você vai fazer nos últimos 6 meses. Perfeito. Na hora que você tiver os maiores e os menores, você vai só na linha dos menores agora. Tenta visualizar isso, gente. A só linha dos menores. Você vai falar para mim qual é o maior lance dos menores lances. Ok. E aí você vai ofertar no 7º mês. 100% das vezes você vai ser contemplado. Por quê? Quando você entra num grupo de consórcio, principalmente em andamento, provavelmente não está contemplando somente uma carta. Está contemplando 5, 6, 10, 20. Eu tenho trabalho com grupos, por exemplo, está contemplando 100, 150 cartas.
Esse grupo, eu tenho um grupo agora exclusivo da comunidade Alavancados, ele vai chegar a contemplar no final do ano 89 cartas sem ninguém dar um lance de consórcio, somente lance fixo, só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Aí, como que você faz isso? Como que eu tenho certeza, Antônio, de contemplar qualquer consórcio? Porque quando você pega um grupo que está contemplando mais de 5, 7 cartas, você não precisa ser o maior lance, você só não precisa ser o menor. Então, se eu enxerguei o padrão maior dos menores lances e oferto no 7º mês, é uma certeza que eu vou ser contemplado. Acabou. Resultado. Agora, se vai sair com um lance bom para você pagar, aí é outros 500. Vou melhorar. Por que eu não gosto de trabalhar com algumas administradoras? Porque o lance acaba sendo alto. Por exemplo, teve um cliente meu que comprou um consórcio, uns 3 meses antes de comprar comigo, 3 milhões, está querendo comprar uma casa em Ipanema. E quando ele comprou esse consórcio, falaram para ele, não, só a gente trabalhar um lance, um prazo médio de 3, 6 meses, a gente consegue contemplar. Só que quando ele foi falar comigo e mostrar o grupo, ele precisava, para cada carta de 100 mil que ele tinha, pôr 90 mil de lance para tirar 100. Aí não faz sentido. Entendeu? Só que na maioria das vezes isso acontece. Porque o vendedor de consórcio, é até bom que você tá trabalhando com isso, vai ser bom eu falar isso e eu cada vez mais passar essa mensagem. A gente tem uma responsabilidade de que eu quero mudar o mercado de consórcio, foi por isso que eu entrei na internet, eu quero mudar o mercado de consórcio para uma venda assistida e entregar 1 milhão de bens até 2032. Ou seja, eu não quero vender 1 milhão de reais, 1 milhão de bens, eu quero entregar. Porque uma coisa é você vender um consórcio e contemplar. Outra coisa é você vender, contemplar e entregar. Então, por exemplo, eu tenho clientes que compraram casas de 50 milhões, é um bem para mim. Então eu quero entregar 1 milhão de bens até 2032. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós, vendedores de consórcio, se nós nos unirmos e a gente fazer essa parada de, cara, não é nós contra eles, é nós, eu, você e os clientes contra o banco, ou seja, porque o consórcio ele não foi inventado para programar, ele foi inventado para ele ter uma competição, ou seja, ser uma alternativa para o financiamento. Você não tem financiamento, você tem consórcio, ou seja, era uma alternativa. O que o banco muito esperto começou a vender? Vendeu como programação. Então ele começou a captar dinheiro do mercado vendendo como programação. E o melhor de tudo, ele ganha 20% sem fazer nada. Entende? Sim. Não, calma. E aí o que acontece? Você tem que fazer a mesma coisa pelo seu cliente. Quantos clientes estão comprando com você, tem o valor da entrada e pode de fato comprar, e quantos não tem? Ou seja, você ajudar ele a falar assim, cara, talvez nesse momento, ao invés de você comprar 1 milhão, que você não tem o lance para contemplar, compra 500, vamos contemplar 500, vamos comprar um imóvel mais barato, talvez você tentar fazer um dinheiro, eu te ajudar com uma consultoria, olha só, vou te ajudar, olha umas oportunidades de leilão que você poderia comprar, entende isso? Entendi. Você pode entregar a mesma coisa que ele quer, mas entregando o resultado e não apenas vendendo um consórcio que ele vai pagar e pagar e pagar e não vai dar nada. Por que as pessoas falam mal de nós? Pô, quanto tempo o vendedor de consórcio, talvez não é de sua época que você entrou recentemente, você falou, mas foi marginalizado. Falava de vendedor de consórcio, os caras queriam bater na gente. Mas por quê? Porque o mercado começou a ditar regras que não foram nós. A gente só cumpria as regras. Não fui eu que falei que tinha que comprar, pagar e planejar. Não fui eu, foi o banco.
E aí você entra no banco para vender e você descobre que não é bem assim. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a trabalhar por causa de outras pessoas falando que era para fazer assim. E daí quando eu saí dessa roda dos ratos e eu comecei a mostrar um outro lado que ninguém estava vendo, este lado, então dá pra gente fazer. E aí os consórcios já começaram até a se moldar, né? Aposentadoria imobiliária e não sei o quê. Por quê? Porque o consórcio foi feito para isso. Só que não é o meu, eu não quero que o Anthony pegou isso para ele, né? Ele quer ficar só... Não, cara, eu só quero vender 10 bilhões até 2027. Depois disso, tá tudo com vocês. Ou seja, cara, a gente vende o quê? 200 bi por ano de consórcio? Eu não quero vender mais do que 1% por ano. Entende? Por que isso, Anthony? Porque eu quero cuidar do meu cliente, eu quero entregar, eu quero tratar. Eu não estou à venda pela venda. Eu tenho coisas para fazer. Eu vivo o dinheiro no mercado imobiliário. Eu invisto 100% da minha grana no mercado imobiliário. Ontem a menina do banco falou assim, Anthony, vamos colocar num CDBzinho. Eu estou vendo um dinheiro parado seu aqui. Eu falei, não, eu estou esperando uma oportunidade, que é a oportunidade do relógio, que eu já fiz. Estou esperando uma oportunidade aqui para comprar. Ela, não, mas e a reserva de emergência? Quem falou para você que você precisa de reserva de emergência? Quem contou essa mentira para você? Porque muitas pessoas vivem sem reserva de emergência. Então por que quando você tem um pouco de dinheiro, você acha que tem que ter uma reserva de emergência? Você precisa comprar um imóvel. A minha reserva de emergência chama-se aluguel. O dia que você tiver 100 imóveis dando R$1.000 por mês de aluguel, você tem uma reserva de emergência, sim ou não? Tem, mês que vem tá pingando. É isso, entende? Só que a reserva de emergência faz com que você invista em Tesouro Selic. Aí o Tesouro Selic você está investindo em quem? No Brasil. Aí o Brasil vai lá e emite um papel de dívida, que talvez futuramente ele não tenha dinheiro para pagar, e você põe dinheiro nisso. Uma caderneta de poupança, um CDB. Você investe em coisas que eles estão ganhando dinheiro com isso. É por isso que existe a reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é que um produto financeiro para eu trazer o seu dinheiro para dentro do banco. A um baixo custo. Porra, velho. Se eu pego o seu dinheiro a um baixo custo e empresto para você de volta a um alto custo, eu ganho dinheiro como? Como que o banco ganha dinheiro? Dinheiro. Pô, essa sacada ninguém saca. E aí você vê, não compre imóveis, viva de aluguel, deixe seu dinheiro aplicado. Mas daí os mesmos que falam isso compram imóveis. Por quê? Porque é um produto financeiro. As pessoas elas precisam parar para entender uma coisa. Quando você aparecer na Globo, significa que alguém pagou para você estar na Globo. Ou você pagou para estar na Globo, ou alguém pagou, um inimigo seu pagou para você estar na Globo. Sempre vai funcionar assim. A mídia, ela nunca vai oferecer algo de graça, ela nunca vai falar a realidade que está acontecendo. Ela sempre vai ter um partido. O partido qual? Dinheiro. O poder, ele sempre vai seguir isso. A política segue o poder e o poder segue o dinheiro. Nada é mais novidade aqui debaixo da terra. Nada mais, é igual. Só que quando a gente fica colocando vários nomes, vários termos, várias coisas, a gente começa a sair um pouco do que é real para a gente começar a investir em coisas que não é real. Por exemplo, eu investi numa ação que um dia tá 10, outro dia tá 11, outro dia dá 7, isso não acontece. Isso não existe. Isso nada mais é que uma especulação de mercado. Quanto mais oferta e demanda, aumenta o preço. Ou seja, eu não vou investir em coisas que eu não tenho controle. O controle é um jogo, é um cassino. Eu gosto de falar que o trader, por exemplo, ele é o jeito mais inteligente de perder dinheiro, porque não existe padrão. Não existe, cara, é uma aposta. E essa aposta que eu quero que as pessoas entendam, elas começarem a apostar naquilo que é real. Imóveis, as pessoas vão precisar de quê, cara? Morar de aluguel. Ou elas vão comprar um imóvel, ou elas vão morar de aluguel. Porque espaço não se cria, espaço se compra. Você não tem como comprar, eu gostei daqui, agora vou morar aqui. Não tem como eu criar esse espaço. Eu tenho que comprar de alguém. Ou seja, ele sempre vai ser maior. O próximo mês ele vai ser maior. Sempre o próximo mês ele vai ser mais caro. Por quê? Porque sempre tem alguém querendo comprar algo para ter o que você está morando ali. Sacou a visão?
Entendi. Então não é simplesmente investir em leilão, alavancagem patrimonial. Não é isso, é muito mais profundo. É isso que eu quero entregar para vocês. Perfeito. Em algum momento, Anthony, eu vejo que você está usando isso para alavancar e para formar patrimônio mesmo. Mas chega algum momento que você avalia que chegou o ponto de venda de algum dos seus imóveis? Nunca, isso é uma regra, tá? É um princípio meu. Eu quero lançar um livro um dia que fala sobre os princípios. Atualmente eu tenho 73. E um princípio meu, só venda um imóvel para comprar 2 no lugar. Como é isso? Quando eu pego um imóvel e vendo ele, eu tive uma oferta agora numa casa que eu construí de 1,4 milhão. Meu imóvel vale 1,8. A primeira pergunta que eu falei para minha assistente de imóveis é: qual oportunidade eu tenho para comprar? Por quê? Eu só vou vender este imóvel se eu conseguir fazer 2,8 com o mesmo dinheiro. Se eu não conseguir fazer, eu não vou comprar. Não faz sentido eu vender esse imóvel. Vou vender para quê? Você tem que entender que quando você está comprado, ele sempre vai aumentar de valor. Você sempre vai receber aluguel. Agora, quando você vende, você faz o que com o dinheiro? Você não vai comprar a mesma oportunidade, vai? Dificilmente. Ou seja, só venda para comprar 2 no lugar. Então, se houver uma maneira de você vender um imóvel de 200 e você conseguir comprar 2 no lugar, aí venda. Se isso não acontecer, não o faça. Porque provavelmente você vai começar a comer patrimônio. Isso é muito fácil de acontecer. A mesma conta que faz você crescer é a mesma conta que faz você diminuir. É os juros compostos. Quando você perde de investir, quando sua cabeça, ela sai dessa cabeça de investir em coisas. Por exemplo, se eu gasto 100 mil por mês, eu automaticamente gasto 1,2 milhão por ano. Se eu não fizer minimamente 5 vezes o que eu estou fazendo de patrimônio, eu vivo uma vida que não é minha. Se eu vivo uma vida que não é minha, automaticamente eu estou deflacionando patrimônio, porque eu gastei 1,2 milhão, só que eu não contei que o ganho que eu ganho está tomando uma deflação de 30%. Lembra da continha? Então, se eu não faturo 5 vezes, não consigo esses 5 vezes fazer o dobro, eu não deveria estar gastando o meu salário. É isso. Então, o custo de vida ele está atrelado ao quanto você ganha, e quanto você ganha está atrelado ao que você pode investir. O que você pode investir tem que ser em imóveis, tem que, no mínimo, você ganhar o dobro. Se você não ganhar o dobro, por que você fez? Sacou? Entendi. Melhor deixar lá. Não, é melhor você pensar de novo, né? O que você vai fazer? Porque deixar lá também não é um bom negócio, mas você precisa fazer algo. Falando da venda do imóvel, melhor manter ele na sua carteira? Sempre. Vender nunca. Só vendo casa. Casa eu não gosto de casa, não. Vender casa tem que vender mesmo. Vende, tenta trocar, permuta, fazer. É isso que todo mundo tem que entender. Quando você vende um imóvel, você nunca vende em dinheiro, sabia disso? Sempre permuta. Sempre permuta. Porque dinheiro ninguém quer pagar o que você quer. Agora permuta você põe no preço que você quiser. Perfeito, faz sentido. Entendeu? Entendi. Mas por que você não gosta de casa? Casa da inadimplência, casa você tem manutenção externa, casa você tem dificuldade de locações, mesmo dentro de condomínio. Então, casas normalmente é um padrão de vida B-. Um padrão de vida B- é sempre aquele pobre que não é pobre. É o cara que ganha 10 mil e gasta 11. É o cara que tem 20 mil de cartão de crédito, rifa e vai para os Estados Unidos sem ter grana. O pior pobre é aquele que é pobre e fala que não é pobre. Porque o pobre que é pobre, ele não faz isso. Entendi. Ele paga o aluguel, ele compra a casinha dele, ele vive ali. Agora, o pobre que fala que não é pobre é aquele que gasta mais do que ganha e vive enforcado. É esse cara que vai morar na tua casa. Então, o que vai acontecer volta e meia? Você vai deixar de comer? Não, a primeira coisa que ele vai deixar de pagar é o seu aluguel. É o aluguel, exato. Entendi. Então, para mim, não vira esses imóveis. Eu gosto de trabalhar com imóvel C, que é o padrão de vida de pessoas que vão pagar o aluguel todo mês em dia, porque a única dignidade da pessoa é o nome. Perfeito. Mas você compra, se tiver uma boa oportunidade, compra para venda essa casa, compra para permutar. Permuta, compra para permutar. Entra no seu. Isso, ou para mim, carteira. por exemplo, a mesma estratégia que eu falo para você de comprar carro de graça, é a mesma estratégia eu executo para casa. Por exemplo, eu quero morar numa casa de 12 milhões, de aproximadamente 1.200 metros quadrados. Eu não vou pagar 12 milhões para comprar uma casa. Ah, você vai achar uma no leilão de 6? Também não.
Eu não sou idiota. O que eu vou fazer? Eu comprei um terreno há algum tempo atrás de 170 mil, que hoje vale 450. Gastei 400 mil, construí uma casa que hoje vale 2 milhões. Estou dando em permuta no imóvel, estou construindo uma outra casa, tentando somar para comprar uma casa de 4,5. Quando eu entrar na casa de 4,5, pronto, aí eu tenho que fazer uma outra casa de 4,5, mas com menos 1,5 ou 2, dá 2 e permuta de uma casa de 10 milhões. Ou seja, quanto que isso custou para mim? De dinheiro. É o tempo de fazer, por isso que ninguém tem o tempo. Todo mundo quer ontem, todo mundo quer fazer. Cara, não sou uma pessoa emocionada, eu sou uma pessoa muito tranquila para comprar as coisas, porque eu já tive emocionado, e toda vez que você é emocionado para comprar alguma coisa, se prepara. Nada é mais forte do que a pressão de baixar o preço, a pressão de você precisar vender. E o contrário também é verdadeiro. Se você precisar muito comprar, o preço aumenta. Entendi. Entendeu? Sim. Se você precisar comprar, o preço aumenta. Se você precisar vender, se prepara, o preço diminui. E falando agora de mercado de uma maneira macro, a forma, até como foi vendido o consórcio, no médio e longo prazo, acredita que o mercado de leilões vai só crescer? Qual que é a tendência do mercado que você está enxergando? Cara, a tendência do mercado é que hoje a gente tem 210, 211 milhões de habitantes, são 38 milhões de pessoas que pagam imposto de renda, são aproximadamente, a gente está um déficit de 20%, 20 milhões de habitações, a gente vai crescer esse déficit para 30 milhões de habitações. Quanto mais os juros aumentam, maior a inflação, ou seja, se os juros aumentam, maior a inflação, o pobre cada vez é mais pobre, ele não vai conseguir pagar o imóvel dele, ele vai perder o imóvel dele. Você tem que entender que quando você tem um mercado de inflação, você tem um mercado que tira o dinheiro do pobre e dá para o rico. Porque o rico ele consegue fazer estratégias para pagar menos impostos e conseguir rifar imóveis para que você pague a dívida dele. O pobre não, ele às vezes está amaldiçoado pelo aquele emprego, único emprego, ele não consegue sair daquilo ali, porque se ele sair, ele não consegue pagar as contas, ele não consegue sobreviver e muitas das vezes ele não consegue pagar o aluguel mais um consórcio, ele não consegue pagar o aluguel mais um financiamento, às vezes ele não vai conseguir executar a minha estratégia. Então o que eu posso falar para você é que acontece todos os meses, 70 mil imóveis vão para leilão e provavelmente nem 1% das pessoas que pagam imposto de renda, não estou falando da população, 1% das pessoas que pagam imposto de renda vão arrematar imóvel de leilão. Eu estou te falando que eu posso falar os próximos 10 anos, nós não vai chegar a 1%. Por quê? Hoje parece que tá... Não, tá... Como que é o nome que eles falam? Como que é o nome quando tá muito... Tá estagnado, não é estagnado, tá saturado. Tá saturado, todo mundo tá falando de leilão, provavelmente não dê mais, a onda já passou. Na verdade não, a onda nem começou. É o medo de quem tá entrando. Essa pergunta pra mim é importante por conta disso, porque eu tô entrando em algo, irmão, agora que eu tô ouvindo gente falar já tem anos. Você conheceu seu avô? Não. Você ouviu o seu pai? Sim. Ele contou alguma história do seu avô? Contou. Alguma vez ele falou pra você que terra era a melhor coisa do mundo? Alguma vez ele falou para comprar um terreno que seja? Falou, sempre. Então, irmão, isso é de geração para geração. Nos anos 2000, eu não sei o que aconteceu com a gente, mas nos anos 2000 para cá, esse negócio de mercado financeiro começou a se populacionar, achando que isso é o grande AIS do mercado. O grande AIS do mercado é o mercado imobiliário, porque ele coordena toda a economia. Se eu construo mais imóveis, eu mexo com o quê? Com a construção. Se eu mexo com a construção, eu mexo com material de construção. Se eu mexo com material de construção, eu dou mais emprego, eu faço rodar a economia. É uma matriz energética. Não vai parar de nascer pessoa, é isso que você tem que entender. E aí o que acontece? A pessoa precisa o quê? Morar. É isso, velho. Não tem como, irmão. Não... Cara, a gente vai rodar 1000 anos e você vai ver gente comprando imóvel e ficando rico. Por quê? Porque é isso. E aí você vai ver gente falando, não, reserva de emergência, vamos deixar nosso dinheiro guardado, e aí esse dinheiro é melhor, e não sei o quê, porque daí eu fico líquido, porque se eu tiver algum problema, irmão, eu tive um problema
na pandemia e eu só tive 7% de inadimplência. E aí? Qual que é o problema? Abra as torneiras, fechem os ralos e atrasa o padrão de vida de 6 anos. É o que você vai fazer. Não tenha dinheiro. Você se considera hoje uma pessoa pobre? Não. Mas você se considera uma pessoa com falta de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa pra você? Algo que você queria? Você queria alguma coisa, não, né? De necessidade básica, não. De desejo, de sim. desejo. Então, okay. Beleza. Até você chegar a conquistar tudo isso, você não pode ter dinheiro. Por quê? Porque você sempre vai enfiar os pés pelas mãos. Porque você sempre vai rodar a sua vida no prompt chamado medo. Você não vai fazer rodar a sua vida no prompt chamado planejamento. Eu vou me planejar para viver. Vou fazer isso. Ano que vem eu vou fazer isso. Eu quero viajar, vou esperar 5 anos. Alguém fala isso? Não fala. Alguém escreve lá, ó, nesse ano então tá marcado, é o pontapé inicial, daqui 5 anos eu vou viajar. Ninguém fala isso. Entende? Sim. A gente supraestima o que vai acontecer em 1 ano e a gente subestima o que vai acontecer em 10. E o grande segredo dos juros compostos não é só juros sobre juros. O fator determinante para você receber juros é o quê? Uma palavra. Tempo. Tempo. Acabou, velho. Entendeu? Nada é tão forte quanto o tempo. É o tempo que transforma você. É o tempo que faz você crescer. É o tempo que faz você aumentar de tamanho. É o tempo que faz você ficar mais forte. É o tempo que faz você aprender. É o tempo que faz seu investimento crescer. É o tempo. Ninguém planta um milho e vai no outro dia colher. Tempo. Ninguém planta o feijão e vai no outro dia colher. Só que eu não sei o que acontece. Na agricultura, a gente vai lá e espera. A gente tem paciência. Mas com as nossas finanças, nós não temos paciência. Entende? Não existe pessoas pobres. Existem pessoas que não sabem o que eu sei. E pessoas que, infelizmente, talvez nunca vão saber. Por quê? Roda um prompt chamado medo. Eu tenho medo de ficar pobre, então eu vou guardar. Eu tenho medo de ficar pobre, então, né? Toma decisões pautadas pelo medo. Decisões pautadas pelo medo. Já tive experiência, velho. Eu já falei 7 vezes, então eu sei como é. Pô, baita experiência. Ô Antônio, vamos lá. Eu tô imaginando que nosso tempo aqui tá ficando mais curto, mas a maneira que você trabalha com sócio, leilão e também o atendimento dos seus clientes é algo que me impressiona. Eu gostaria agora de saber sobre a sua equipe, quem trabalha com você, quais funções você vê com bons olhos, como mais importante. Legal. Para você prestar um bom serviço de pós-venda, principalmente, né? Porque o consórcio a gente consegue vender muito, mas o pós-venda é o principal. É o principal. É o principal. Quando eu falo da minha grande BREG, né? O que é BREG? Né? Uma grande meta cabeluda e audaciosa. Essa é a tradução de BREG. Entregar 1 milhão de bens e mudar o mercado de consórcio para uma venda assistida, verdadeiramente eu vivo isso. Todos os meses eu emito aproximadamente 2.500 boletos todos os meses. A minha assistente administrativa, ela envia todos os meses para todos os clientes os boletos. Todos os meses. Sem exceção. Todos os meses ela oferta lance para 100% da nossa carteira de clientes. Atualmente, 90% da nossa carteira de clientes já está contemplada. A gente trabalha o trabalho de entregar, ou seja, eu não deixo o meu cliente ligar para o banco ou para a administradora. Quem faz isso sou eu. É eu que tenho que fazer. Eu vendi para ele, cara. Ele não tem que ligar para o banco. Ele ligou para mim para comprar. Por que agora eu falo para ele, não, liga lá, resolve lá? Não, eu que vou resolver para você. A pica é nossa, vamos resolver junto. Entendi. Entendeu? Então, essa é um padrão um pouco mais de corretor de seguro, que talvez você tenha visto isso acontecer. Essa é a parada. Meu cliente liga para mim para comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Eu vendo para ele, mas eu só não vendi o consórcio. Eu vou dar o lance, eu vou dar a estratégia, eu vou fazer contemplar, eu vou contemplar, eu vou entregar, eu vou fazer toda a operação para isso acontecer. Eu não posso deixar simplesmente o cara a ver navios, comprou e tchau e benção.
é mais importante do que vender. É muito mais importante do que vender, porque vender, de certa forma, né, não é fácil, mas é mais fácil do que cuidar. Com certeza, entendeu? pós-venda, Mas quando é que o cliente vai consolidar seu cliente? Quando você estiver com ele no pós-venda. Porque vender todo mundo consegue fazer. Perfeito. Agora, depois que você tá ali com ele, ligando para ele todo mês, perguntando como está, falando da estratégia, relembrando ele da estratégia. Por quê? Você concorda comigo? A pessoa comprou um papel, velho. Ele saiu dali, ele comprou um papel. O que você tem que fazer com ele? Animar ele todo mês. Todo mês. É por isso que eu não gosto de vender para clientes que não têm o dinheiro para contemplar. Porque automaticamente, como que tá a motivação desse cara? Zero. Agora, o cliente que eu contemplo, o cara passa um mês, contemplou, às vezes o cara passou 10 dias, já está contemplado, o cara está animado. Entendeu? A maioria dos meus clientes eu contemplo nos 3 primeiros meses, o cara está animado, porque ele já está gastando dinheiro, já está comprando outra coisa, já quer comprar outro consórcio. É assim que eu atuo. Né? Quando eu rejeitava muito cliente, né? A gente vai ter esse grupo exclusivo, agora vai dar uma ajuda para essas pessoas que não têm esse dinheiro. Mas quando eu rejeitava os clientes, as pessoas falavam, você não quer vender? Não é que eu não quero vender. Eu não vou vender alguma coisa que não vou te ajudar. Se eu sei, tenho certeza que eu não vou te ajudar, compre com a concorrência, eu não vendo preço. Então é isso que eu queria que todos os vendedores de consórcio se unissem com a gente, sabe? Entregar uma venda assistida. Vai vender, irmão? Então tá bom. Você não vai contemplar um consórcio no primeiro mês? Não vai. Então tá bom. Você vai ligar pro cara os próximos 12? Você vai ligar os próximos 24? Enquanto você não contemplar o cara, você vai estar com o cara? Você tá fudido agora, você que vendeu pra ele, agora você tem que atender. Entende? Essa é a parada. Eu já vivi, irmão, em administradora, eu trabalhei dentro de administradora, já fui gerente de equipe. E cara, a regra dentro da administradora é, vende. Aí quando fala de, vamos separar 2 dias da semana pra gente ligar, não. O cliente está atrasado? Não está, então não precisa ligar. Para que ligar? Ofertar ao cliente é o cliente que dá o lance. Tanto é que a gente não tem nem sistema. Quando você vai ofertar lance, tem que ofertar pela senha do cliente. Ou seja, se eu não tiver muita vontade de ajudar o cliente, eu vou ajudar o cliente? Porra nenhuma. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Na hora que eu vou fazer a utilização do cliente, eu tenho sistema para fazer a utilização do cliente? Porra nenhuma. Eu tenho que pegar a senha do cliente, tenho que fazer pelo cliente. Entende isso? Ou seja, isso aí é uma cultura que os bancos colocaram e falaram, vende, foda-se. Então nós, como os profissionais, nós temos que dar um basta nisso, porque quem vai ser penalizado é você. Quem está dando cara a tapa é você. Amanhã ou depois, quem vai ter que dar desculpa pro cliente? É você. Ele não vai ligar pro banco. Ou seja, o banco traçou o mal da vida dele e ele não liga pro banco, ele liga para você. Concorda? Concordo. Entendeu? Então, não faça, cara, não faça. E eu vou te falar, você não vai vender menos por fazer isso, você vai vender mais. Por quê? Porque você vai entregar o resultado pro cliente. É isso que nós temos que fazer, entregar resultados. Se a gente ficar entregando apenas venda pela venda, velho, a gente vai fazer o quê? A gente vai causar um mundo onde as pessoas não vão conseguir o que elas querem e automaticamente, por que nós estamos vendendo? Entendeu? Então, essa acho que é a principal parada que todo vendedor de consórcio está nos assistindo hoje tem que pensar. Nós não estamos aqui pela venda. Nós estamos aqui pela ajuda do cliente. Não foi isso que nós falamos? Não é isso que nós estamos querendo fazer? Vender, ajudar? Quantos vendedores de consórcio? Atualmente eles compraram Porsche tudo para imitar, né? Mas quantos vendedores de consórcio você conhece que tem Porsche? Mas tem uma coisa que eles não vão conseguir dar conta de imitar. E aí vai separar os meninos dos homens. Quantos vendedores de consórcio estão comprando helicóptero? Quantos vendedores de consórcio têm mais de 500 matrículas no nome? Então não é para mim ser arrogante, falar que eu sou melhor que eles, mas é para mostrar que eu fazendo direitinho, desse jeitinho, dá mais resultado. Se dá mais resultado, eu queria que você também tivesse mais resultado. Entendeu? Não é para eu sou bom, não, é para nós. Se você atender o seu cliente bom, não tem concorrência em você. Pô, eu tô falando com o Lucas também tá dando assistência, então compra com ele, irmão, é isso aí, tá certinho.
Não, mas eu queria comprar carne. Não, mas se ele tá dando assistência, por que você quer comprar comigo? Não tem, é a mesma coisa. Perfeito. Agora não. Ah, não, é porque o Lucas falou pra mim que sai no primeiro mês. Eu recebi um amigo, um cliente da antiga, que virou amigo. Comprou comigo, sei lá, 10 anos atrás. Ah, um cara pra mim falou da operadora tal, que ele consegue tirar pra mim nos 3 primeiros meses sem dar nada do lance do bolso. Só da carta. Eu falei, por que você não comprou? Não, porque eu confio em você. Então, eu falei, então, eu tô falando que tem que dar 40%. Ah, mas eu não tenho. Eu falei, então você não vai comprar. Não, mas eu quero comprar. Você não tá entendendo, moço. Não dá pra você comprar. Você quer ficar pagando? Não, eu quero pagar e tirar. Então não vai sair. Tô te falando. Agora, se você quiser comprar pra testar, compra daqui 3 meses, nós marca um café. Já vou deixar na agenda. Aí você me fala do resultado. Não é jogar praga. É pra mostrar pra pessoa que o resultado não é sorte. Não existe sorte, não existe sorteio. Existe uma estratégia, existe uma forma de a gente traçar coisas. É isso. É isso que eu faço. Perfeito. Valeu demais. Vai vender ou não? Vai vender agora ou não? Agora vamos pra cima. Aí, ó, mais um alavancar, agora um vendedor de consórcio. Você que assistiu, que é de consórcio, vende consórcio, eu queria comprar um consórcio. Cara, se você pensar na ideia de consórcio não como um planejamento, mas e sim como uma alternativa de crédito, as coisas vão bem na sua vida. Muda tudo. Muda tudo. Fechou? Aí. O que você pode falar para eles aí que quer comprar talvez o primeiro imóvel, ou tá entrando no mercado de consórcio, ou enfim, qualquer mensagem para uma pessoa que estava igual você do outro lado, que veio distante, quis tirar uma consultoria aqui, o que você pode falar para eles aí? Então, vamos lá. Eu fiz questão de sair, peguei um avião, peguei 2 horas de carro para estar aqui, porque o Antônio é uma referência mesmo no mercado de consórcio e ele me trouxe agora uma nova visão de como vender consórcio da maneira correta. Porque Show. eu preciso entregar para o meu cliente o resultado e não só aquela venda, a qualidade no pós-venda para realmente entregar o objetivo dele. Mudou a minha maneira de ver o consórcio. Só espalha, irmão. Espalha para todo mundo. Não deixa o seu par, não deixa o seu chefe, o seu liderado vender de forma equivocada. A venda pela venda é morte. Dá uma sensação que você cresceu naquele mês. Mas lembra, terminou o mês, está zerado de novo. Se você fizer o certo, você só cresce. Se você faz o errado, você tem um mês alto, um mês baixo, um mês alto, um mês baixo. Faz 12 mais um ano que eu trabalho com consórcio. Eu nunca ganhei menos do que 10 mil reais. Faz 4 anos que eu nunca ganhei menos do que 100 mil reais. Faz 2 anos que eu não ganho menos do que 500 mil reais. Faz 1 ano que eu não ganho menos do que 1 milhão de reais. Porque consórcio certinho, arrumadinho, fala não quando deve falar não. A venda mais vende quando você fala não do que você fala sim. Show de bola. Tamo junto, Valeu. velho. Tamo junto. É nóis.